A única fonte de verdade para eu e você deve ser as Escrituras. É impossível um crente viver sem Bíblia. Você pode ter igreja sem templo. Você pode ter igreja sem música. Mas você não pode ter igreja sem Bíblia. Ame a Bíblia. Ame a palavra. Nós não temos nenhum original da Bíblia. Todos os originais se perderam. Eu vou perguntar para você do outro lado que está me vendo e me ouvindo neste exato momento. Você já se perguntou como seria esse livro, a Bíblia, sem fantasias, a Bíblia sem mitos? Se tirarmos tudo o que há de divino, sagrado e supostamente inspirado, por que a gente tem que aceitar tudo e ficar calado? Eu fiquei muitas vezes imaginando, por que aqui tem tanta religiões diferentes, pensamentos diferentes, e quando na realidade só existe uma escritura? O que é que está existindo? Onde é que está o erro aí? E a gente tem aprendido de que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Mas que educação é essa? Se a gente lê, todo mundo lê e cada um toma uma posição diferente. Será que não existe alguma coisa errada nesse ensinamento? Será que nós não estamos engolindo tudo como se fosse uma inspiração e quando na realidade as Escrituras é apenas um livro histórico e contraditórios? Vamos analisar nesse vídeo. Vamos meditar nesse vídeo. Eu não quero desviar ninguém, nem desvirtuar ninguém, não. Eu só quero raciocinar e pensar. Fazer com que a nossa mente se desenvolva e não fique parada em um pedestal. Porque aí a gente não vai para lugar nenhum. Vai ficar eternamente na confusão. Vamos ver trechos desse vídeo e depois a gente volta. Estamos falando aqui de uma fabricação humana, algo que precisa da fé cega, da inocência, da ignorância, da submissão e do medo irracional para continuar existindo como um livro sagrado e divinamente inspirado por um Deus secreto, divino e invisível que mora em algum lugar da parte do céu. Então hoje eu vou falar neste vídeo sobre os milagres, as profecias, o Jesus histórico, as contradições, a ficção da espiritualidade. É um livro extremamente vendido, divulgado como sendo de uma autoria divina ou de seres humanos que foram inspirados, tiveram uma espécie de iluminação e passaram a escrever aquilo que eles sentiram de Deus. E as pessoas, aqueles sacerdotes, profetas, reis, juízes, consideraram esse livro como sendo um livro sagrado, assim como também profetas, sacerdotes e juízes e pessoas importantes consideraram também este livro, o Corão, um livro sagrado, divinamente inspirado e iluminado pelo Deus Alá, através do seu profeta Muhammad. Então, se nós pegarmos livros e mais livros inspirados de outras culturas, de outras eras, nós vamos ver que esses livros, de acordo com as suas respectivas religiões e religiosos, são livros também sagrados. Agora a pergunta é, o que seria se nós pegássemos este livro aqui, a Bíblia, exatamente ela, você tem a Bíblia em casa, o que seria da Bíblia sem fantasia? O que resta deste livro aqui sem o sobrenatural? Se você tirar o sobrenatural, o espiritual, o que você vai ter desse livro? O que vai sobrar desse livro para você? E hoje nós vamos fazer uma introdução, uma análise profunda, algo sem véus. Eu vou descarnar a Bíblia para você, eu vou desnudar a Bíblia para que você veja. Sem a pretensão, Brasil, de uma inspiração divina, a Bíblia é reduzida apenas a um produto cultural. Nós não temos nenhum original da Bíblia. Todos os originais se perderam. A gente tem cópia de cópia de cópia. Então, o problema do Antigo Testamento. A cópia mais antiga que a gente tinha em hebraico da Bíblia era da Idade Média. 970 depois de Cristo. Olha, 970. A cópia em hebraico mais antiga. Fora essa cópia, a única coisa que tinha em hebraico da Bíblia era um cartãozinho, vou até simbolizar com isso aqui, chamado papiro Nash, que traz um trechinho dos 10 mandamentos escrito em papiro, datado do ano 100 a.C. Mais nada. Se ela é de fato um produto cultural,
cultural, ela não é mais a tal palavra de Deus, como algumas pessoas insistem em dizer que é, mas sim uma coletânea de textos criados por diversas mãos humanas ao longo de séculos e séculos, em contextos históricos e sociais completamente específicos e diferentes também. Então o que sobra é uma obra, apenas uma obra de literatura histórica, política, filosófica e repleta de contradições, erros factuais e influências culturais, Brasil. Então, o que você tem aqui não é uma Bíblia escrita por Deus, mas o que você tem aqui é apenas uma influência histórica. Sem o aspecto divino, a Bíblia se torna um reflexo das sociedades que a escreveram, Brasil. É você pensar nisso, cara. Pô, será que eu estou diante de um livro escrito pelo próprio Deus? Os textos, Brasil, que você vê aqui, cada perícope, cada texto, cada contexto, revelam as visões e os contextos dos mundos antigos dos hebreus, cercados por conflitos tribais e práticas culturais compartilhadas com povos vizinhos, como os babilônicos, por exemplo, os egípcios, os assírios, e por ali se vai. Você vê que quando você lê a Bíblia, e se você conhece outros livros que são supostamente sagrados por outros deuses de outras religiões, principalmente na Mesopotâmia, você vai ver que os assuntos aqui são muito iguais. A Bíblia, os autores da Bíblia, beberam de diversas fontes e foram filtrando. Você pega uma água de fontes diferentes e vai filtrando essa água. Filtra, até chegar onde você quer. A Bíblia é apenas um resultado das outras culturas. Não é nem dos hebreus direito. Então, se você tira esses fenômenos sobrenaturais, que o mar se abriu, o mar não se abriu, Brasil. Como é que eu vou explicar isso para um brasileiro? Um brasileiro que vive tapado dentro da Bíblia e ouvindo histórias desde a sua juventude, desde a sua inocência. Aí o camarada vai lá e entende que Sansão, ele segurou um prédio. Como é que eu vou explicar isso para o cara dizendo que Sansão não segurou um prédio? Mas ele crê. É fé. E fé, a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com evidências. Jason, mas existem evidências de que o dilúvio aconteceu. Não, cara, não existe a menor evidência de que o dilúvio aconteceu ou ocorreu um dilúvio universal. Não aconteceu nada dessas coisas. Tudo isso são ficções desenvolvidas pela Bíblia. Você vê, quando você abre aqui os livros como Josué, o livro de Reis, você vai ver, cara, as estratégias de consolidação de poder, como a conquista de territórios e a legitimação dos reis. Quer dizer, política, economia, administração, cultura. É político esse livro, cara. A promessa divina de terra nada mais é do que uma justificativa política para o expansionismo. Aquela ideia de dizer assim, vamos acabar com eles porque eles são pecadores. Mentira! Era somente para expandir, para ganhar território. Porque até a planta que pisar o teu pé será teu. Por que Babilônia não foi? Por que eles não invadiram a Babilônia, os medos, os persas, o Egito? Por que não invadiram? Porque eram potências grandiosíssimas e poderosas, bélicas, muito bem armadas até os dentes. Coisa que os hebreus, e nem tampouco o Deus pequenininho dos hebreus, conseguiria tomar essas terras, que eram terras maravilhosas. Por que eles não tomaram a Grécia? Porque eles não tomaram Roma? A planta, aonde pisar a planta dos teus pés será teu, será vosso. Mentira! Dura, na cara, limpa. O Deus de Israel nunca teve a capacidade de invadir o Egito. Vamos invadir o Egito. Não! Foram invadir terras pequenas, povoados, tribos pequenas, fizeram armadilhas, aniquilaram crianças, gestantes, pessoas com doenças mentais, tudo isso para tomar a terra deles, para tomar o ouro, o cavalo, tomar tudo, cercar todo mundo. Isso é barbaridade. Como é que você entende que um Deus está por trás disso? Mas é contexto de guerra, Jason. Mentira! Isso é coisa de teólogos para justificar barbaridades. Você está entendendo? É um controle social, é um expansionismo político, geográfico, onde Israel queria, porque queria aquela terra ali. E aí eles olhavam, viam aonde que tinha um povo mais fraco.
e ia lá e invadia, como a terra de Ai, por exemplo. Chegou lá, Josué disse, olha, não precisa tantos homens para destruir aquela terra, não. Somente tantos homens, vai lá, destrói tudo, pega tudo, rouba tudo e traz para nós. Somente isso, pega as mulheres também. Agora, ó, não se esqueça de aniquilar as crianças do sexo masculino, porque as femininas vocês trazem para nós, porque aí eu vou dividir as meninas com vocês aqui. Era isso. É o que a Bíblia diz. Você fala disso, que isso? Que horror. Era exatamente isso que eu estou te contando. A Bíblia é um controle social, onde as pessoas, onde bárbaros, selvagens, israelitas selvagens, tá? Entravam, invadiam terras, cavalos, espadas, flechas, arcos, escudos, broquéis, para poder roubar o material bélico dessas pessoas e tomarem conta daquela terra. E tem uma coisa ainda mais, a Bíblia deixa bem clara também que os israelitas, antes de tomar uma terra, tinham que fazer tinha que levar a paz. Como é que era a paz? A paz é o seguinte, Deus dando instruções. Olha, é o seguinte, no dia que vocês invadirem essa terra, antes leve um acordo de paz. Se o povo daquela terra, se os homens se submeterem como os seus escravos, serem seus escravos, se eles derem as mulheres deles para vocês, se eles derem o ouro, a prata, o cavalo e os bens, e prometerem ser servos, escravos de vocês pela vida toda, então levem paz. Se eles não quiserem, Deus falando, Deus, se eles não quiserem dar as mulheres deles, não quiserem dar os seus bens e não quiserem ser os escravos de vocês, então cerquem a cidade, aniquilem, executem todos e não tenha dó. Eu pergunto para você, você acha que isso é plano de um Deus? Você faria isso? Era esse o acordo de paz? Será que na nossa Constituição ou em alguma Constituição atual existe algo tão horrendo como essa? Existe um Código Civil ou um processo civil que possa trazer essa noção jurídica para alguém? Você aceitaria isso? Não, né? Mas Deus aceitou. É impressionante. E você não entende isso, cara. Você não compreende. Eu falo da maneira mais fácil para você compreender o que é a Bíblia, o que é este livro aqui. Você vê, por exemplo, que as leis e as normas em Levíticos, como também em Deuteronômio, servem mais como instrumentos de regulação social. O Brasil serve para a manutenção da ordem tribal, de como os decretos divinos deveriam ser estabelecidos. Então, quando a gente desmonta os mitos, como a criação do mundo, veja, Brasil, que sem o toque divino, o Gênesis é apenas mais uma narrativa cosmogônica. É apenas isso. Semelhante, muito semelhante aos mitos babilônicos, como a epopeia de Gilgamesh. Leia a epopeia de Gilgamesh, coloca no Google, cara. Veja o que o Gênesis tem a ver com a epopeia de Gilgamesh, cara. As leis de Moisés, cara, não é lei de Moisés, são leis de Hammurabi. Leia o livro dos mortos, lá do Egito. Por que você tem que ficar o tempo todo voltado para a literatura cristã, lendo apenas teologia e vendo desenhos animados voltados para o cristianismo? Você não vai sair disso nunca. Não existe, Brasil, eu digo para você do outro lado, cara, não existe, não há a menor das evidências científicas que sustentam a criação em 6 dias. Ou o mito de Adão e Eva. Adão e Eva, um homem de barro, uma mulher costela, foram pegos por uma cobra falante. Por favor, cara. E outra coisa, a questão dos milagres. Os eventos milagrosos, como essa abertura do Mar Vermelho ou a ressurreição de Jesus, são impossíveis de serem corroborados por evidências históricas ou pelo menos científicas. Cara, sem o sobrenatural, são apenas histórias simbólicas ou propagandistas. Tudo o que você vê são os hebreus escrevendo para injetar medo nas sociedades. Apenas isso, Brasil. Não existe um milagre. O camarada vai lá e ele conta dizendo que aconteceu isso. Qual é a prova que existe que o mar se abriu?
Nenhuma. Nada. Só o cara contando a história. E você acreditando. E dando dízimo pro pastor para ele ficar o tempo todo, ou pro padre, ou para ele ficar o tempo todo contando essas histórias para você. Olha, gente, vamos ler hoje a história que Noé abriu o Mar Vermelho. Tá contando uma historinha para uma criança, assim como um pai, uma mãe que para na beira da cama, vai contar uma história para o filho dormir. É só isso, e você tá sendo o otário dessa religião. E você não compreendeu isso até agora, este momento. Você é um cara que já passou dos seus 16 anos de idade, cara. Você tá com 20 anos na cara. Você tá com 40 anos e anda com esse livro aqui, ó, debaixo do braço, e não entende bulufas do que está escrito, sequer a Bíblia você leu. Você tá entendendo o quanto a religião te faz de otário? É isso, cara. Jason, mas tem as profecias, cara, as profecias bíblicas. Muitas vezes podem ser reinterpretadas, vistas com jeitos diferentes, como projeções humanas, baseadas em medos ou até mesmo em aspirações do seu próprio tempo. O camarada que estava ali, e ele faz uma profecia, olha, pode ser que haja uma terceira guerra mundial. Ou então eu estou vendo uma terceira guerra mundial. Pode ser que daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, 5 anos, 1 ano, haja uma guerra mundial. Outras pessoas escreveram posteriormente. Essas profecias que você vê por aí, entenda o que eu vou falar para você. Definitivamente, elas não passam, Brasil, de acertos casuais ou de reescritas posteriores para legitimar os eventos históricos. Pessoas escreveram sobre os eventos depois deles, como, por exemplo, quem escreveu os evangelhos, né? Escreveram as cartas paulinas ou escreveram os evangelhos muito depois da queda da destruição do muro, ou do templo de Jerusalém, eu quero dizer. Não escreveram enquanto estava destruindo. Gente, está destruindo aqui agora, está acabando com tudo, está indo assim, blá, blá, blá. Nada.